Oi, pessoal, boa noite. Tem alguém aí? Tô com esse fone aqui para ver se melhora o áudio para vocês. Tem alguém chegando aí? Se vocês estiverem chegando e puderem me dar um oi, se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, para a gente poder começar a nossa aula da segunda-feira, como toda segunda-feira. A gente tem aula ao vivo aqui no Facebook, para a gente falar de festas, de profissionais de festas, né? Para a gente poder levar o nosso mercado, para a gente profissionalizar o mercado, para que a gente possa construir um novo mercado de festas. E eu conto com a participação de vocês. Oi, Amanda, tudo bem? Pessoal, vocês podem me dar um alô se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem, por favor? Oi, Ju, Emília, o pessoal chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo? Oi, Michele, seja bem-vinda. A gente hoje vai falar de um assunto muito interessante, porque vocês que estão chegando aí, pessoal, vocês estão começando a trabalhar com festas, escreve aí para mim se vocês são decoradores, se vocês são confeiteiros, se vocês trabalham com personalizados, vocês podem me dar esse feedback, por favor, para a gente poder começar, para poder direcionar um pouquinho aqui os meus pensamentos sobre as coisas que aconteceram comigo. Quem está chegando aí? Nossa, quanta gente chegando! Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. O áudio está ok, imagem está ok, maravilha. Eu vou tentar fazer sempre com fone, porque eu acho que, apesar de não estar ouvindo nada, vocês escutam melhor. A Márcia quer iniciar a empresa dela de decoração. Quem mais, gente? Quem aqui já está no mercado? Quem aqui é decorador? Quem aqui é confeiteiro, trabalha com lembranças, tem loja de locação? A gente tem muito público para loja de locação. Então, quem está aí pode me dizer isso? Eu acho que a gente está com um delay enorme, mas não tem problema. Pessoal, quem aqui já trabalha com festas? Paula trabalha com personalizados. A Jovita do Paraguai. Oi, Jovita, seja muito bem-vinda à nossa live. Decoradora há 3 anos. Quem mais? Estou no mercado há 1 ano como decoradora. Fiz curso de decoração e estou começando agora. Maravilha. Personalizados de luxo. Quero iniciar, já tenho as peças. Faltando coragem de começar nesse ramo que acho incrível. Já há 5 anos. A Andréia também é decoradora. Bom, eu tô vendo que tem um monte de decorador aqui. Vocês podem me escrevendo para que eu consiga depois dar uma olhada para a gente poder... A aula, ela evolui muito de acordo com vocês. Eu trago todo o material aqui. Lembrando que as aulas de segunda-feira, elas são aulas planejadas. Eu não venho aqui falar qualquer coisa. Eu escrevo a aula e aí eu trago a matéria. Então, como é que a gente faz? A gente começa conversando aqui. Eu vou fazendo perguntas para vocês e durante a aula eu não respondo perguntas, ok? Eu vou fazer a aula corrida, aí no final vocês podem ir anotando perguntas. Aliás, eu já recomendo para vocês, para quem é novo aqui. Aliás, vamos fazer o seguinte, eu queria saber de vocês, quem aqui é novato? Quem é novato aqui nessa live? E quem aqui é veterano? Coloca aí, hashtag veterana, hashtag novata, para eu poder saber se vocês já assistiram as minhas aulas ou não. Hashtag novata para quem nunca assistiu, hashtag veterana para quem já assistiu. Para que eu possa mensurar isso daí, porque tem muita gente hoje, está bem legal, mas eu queria poder mensurar isso daí. Então, se você estiver me ouvindo aí, escreve aí. Você é novata ou você é veterana? Escreve aí para mim. Andressa é novata, Ana novata, oba, adoro gente novata, porque assim eu tenho que mostrar para vocês que realmente vai valer a pena vocês nos acompanharem aqui toda segunda-feira. Já marca na agenda. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Muita gente assiste a minha aula sem isso aqui, ó. Sem caderno e sem caneta ou lápis. Eu sempre recomendo que vocês assistam a minha aula com caneta, caderno, lápis. Para quê? Para que vocês possam anotar tudo aquilo que eu falo. Porque muitas vezes a gente escuta e depois esquece. Eu tenho uma pilha de cadernos aqui na minha mesa, porque toda aula que eu assisto, eu anoto. Por quê? Porque daqui a uma semana eu já esqueci o que aquela pessoa falou. Então, para não esquecer, eu vou lá e escrevo tudo. Aí eu tive um insight, eu preciso usar uma informação, eu vou lá e tenho da onde pegar aquela informação. Então, olha, vamos lá,
não esquece, toda a aula da Tati, na segunda-feira, vocês venham com caderno e caneta, ok? Veterana, tem um monte de veterana, mas também tem um monte de novata. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Quem estiver chegando, põe aí hashtag novata ou veterana para eu poder entender o público que está aqui hoje, tá bom? Bom, gente, vamos lá. O tema da aula de hoje são 4 erros que eu cometi no começo da minha profissão. E por que eu trouxe esse tema para vocês? Eu queria contar um pouquinho para vocês a respeito de como eu comecei na carreira de decoradora, para que vocês entendam que as coisas não são tão fofas quanto parecem, né? Eu sou advogada de formação, não gostei da profissão, depois eu fui estudar design de interiores, também não me dei bem na profissão, e aí eu me vi com 20 e tantos anos, sem grana, com 2 cursos que me deram diplomas que eu poderia eventualmente exercer a profissão e totalmente insatisfeita. E eu tenho, assim, como meta de vida ser feliz. Eu acho que as coisas na vida já não são fáceis, e se a gente não escolhe o caminho da felicidade, a vida fica bem chata. Então eu queria ser feliz. E com o que a gente tem, né? Mas sempre procurando melhorar. E aí eu não tinha grana para nada, gente. Pensa uma pessoa zeradaça de grana, não tinha nada de grana. O que eu fui fazer? Eu fui trabalhar como recepcionista de eventos. Eu fazia eventos, feiras, já fiz casamento, já fui recepcionista de casamento. Eu fazia muita feira. E um dia minha irmã me chamou para trabalhar com ela num buffet infantil. Só que, na verdade, ela não me falou o que eu ia fazer. Ela me convidou, falou, Tati, eu preciso de você no buffet. Você não quer vir aqui comigo? Eu falei, tá bom, eu vou. Aí, chegando no buffet, ela me deu uma roupa. Era um macacão vermelho. E eu falei, ok, o que é esse macacão vermelho? E aí, o dono da empresa disse assim, Tati, você vai ser a mulher elástica dos incríveis. E eu disse, oi? Eu não tinha a mínima ideia do que era Mulher Elástica dos Incríveis. A gente não tinha smartphone para jogar no Google na hora e perguntar. E aí, eu sei que eu perguntei para ele assim, o que eu posso fazer? Ele falou, você pode brincar com as crianças. Eu falei, o que eu não posso fazer? Ele falou, bater nas crianças. Aí eu perguntei, eu posso entrar na piscina de bolinhas? Ele falou, você pode. E aí eu fui para meu primeiro super-herói da vida foi a Mulher Elástica dos Incríveis. Eu comecei a trabalhar com animação de festa infantil. Então, imagina só, eu com 23 anos, 23, 24 anos, advogada, design de interiores, porém sem grana. Eu fui fazer animação de festa infantil e fiz vários personagens. É uma pena que na época não existia câmeras digitais, então eu não tenho registros dessa época. Mas eu trabalhei por muitas festas e com esse dinheiro das festas eu comecei a juntar e eu comecei a perceber que o mercado de festas ele era muito igual. As mesas eram iguais, existiam os isopores, existiam as toalhas de papel crepom e eu achava aquilo muito feio, eu não gostava, achava tudo muito padronizado. E foi aí que eu tive a ideia de construir uma empresa de decoração de festa infantil. Foi assim que eu entrei no mercado. E vocês imaginam só, quando a gente se forma em direito, a gente não entende nada de empreendedorismo. Aliás, não se fala isso, que eu acho um grande erro, porque um advogado sai da faculdade, ele não sai preparado para abrir um escritório, né? Fui fazer design de interiores, a mesma coisa. Empreendedorismo era uma coisa que não se falava na minha época. E aí, eu queria montar uma empresa, mas eu não tinha nenhuma base, absolutamente nada. E eu comecei a curtir a ideia de ser decoradora. Então, eu queria ser decoradora. E foi assim que eu comecei a trabalhar com festas. Eu comecei a decorar festas infantis. Só que qual foi o problema disso? Na minha cabeça, eu só queria ser decoradora. Só que eu acabei esbarrando com N dificuldades ao longo do meu caminho. Foram muitas dificuldades. Porque eu não tinha formação em nada. Ninguém me falava o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer. Eu achei que fosse lá fazer festa, então eu fazia as coisas do meu jeito. E o que acontece quando você quer ser só decorador? Você não consegue expandir o seu negócio, você não consegue crescer, porque você fica muito focada aonde? Na decoração em si.
Você não fica focada em fazer com que o seu negócio cresça. Então, assim, eu passava um final de semana com festa, eu achava aquilo maravilhoso, eu achava que aquilo era ser decoradora. E isso fez com que eu demorasse muito para crescer. E por isso que eu trouxe aqui quatro fatores, 4 erros que eu considero que eu cometi na minha carreira, que eu queria compartilhar com vocês, para que vocês pensassem se vocês estão cometendo esses erros, para que vocês reflitam sobre isso. O que vocês podem fazer para não fazer aquilo que eu fiz? Porque a Decorando Emoções, ela deslanchou depois de muito tempo. Eu fiquei 4, 5 anos patinando, sem ganhar dinheiro do jeito que eu gostaria. Trabalhava bastante, tinha muita festa, mas eu não tinha dinheiro para quê? Para fazer a minha empresa crescer. Então eu cometi 4 erros, aliás eu cometi muitos, né? Foram muitos erros, mas 4 erros aqui que eu considero que foram cruciais para que a Decorando demorasse para crescer. Eu queria compartilhar com vocês. Papel e caneta na mão, vamos lá. Primeiro erro, eu não sabia que eu seria uma empresária. Esse foi o meu primeiro erro. Eu achava que ter uma empresa de festa infantil era eu ter dom, eu saber decorar, e as pessoas chegarem no final da festa e falar, Tati, que festa linda que você faz. Eu achava que isso era decorar. E aí eu ia pedindo indicação para as pessoas elas iam me indicando, e aí eu fazia uma festa aqui, uma festa ali, mas eu achava que isso era ser decoradora. E na verdade eu descobri ao longo do caminho que se eu ficasse só bitolada em ser decoradora, eu não ia ser uma empresária, eu não ia ter uma empresa aonde eu gostaria. Porque fazer uma festa por final de semana, no ticket médio que eu fazia, ou seja, com o preço que eu fazia, não ia conseguir ter dinheiro no final do mês para pagar as minhas contas. Então eu precisei, eu demorei muito tempo para entender que eu não podia ser só uma decoradora, que eu precisava ser uma empresária. E que para ser uma empresária, eu ia ter que estudar, eu ia ter que mudar o meu mindset. Eu ia ter que procurar fazer coisas que eu não tinha o mínimo domínio. E foi quando eu encarei essas coisas que eu não tinha domínio, é que eu consegui fazer com que as coisas melhorassem dentro da Decorando Emoções. É muito fácil a gente só fazer o que a gente gosta. O decorador adora decorar, adora fazer projeto, passa 2 dias fazendo um projeto num programa sei lá do que, e acha que isso é ser decorador. Realmente, isso só é ser decorador. Só que se você quiser crescer a sua empresa, você não pode ficar 2 dias fazendo um projeto para uma cliente. Você precisa pensar em alavancar isso, você precisa pensar em expandir, você precisa pensar em melhorar sua produtividade. Então isso foi uma coisa que eu não tinha. E por não saber disso, eu demorei demais para crescer. Eu achava, quando eu comecei a trabalhar com festas, eu achava que ter talento era suficiente. As pessoas elogiarem a minha festa, eu ficava super feliz. Nossa, que legal. Na época não tinha rede social pra gente sair nas redes sociais. Mas eu achava super legal. Nossa, estão me elogiando. Nossa, eu tenho talento. Nossa, minha empresa vai ser de sucesso. E não foi isso que aconteceu. Porque o elogio e o seu talento não paga boleto bancário. Então você precisa pensar como empresário para quê? Para que você se estruture para fazer a sua empresa crescer. Por que você precisa crescer? Para você ter lucro, reinvestir na sua empresa e assim a roda começar a girar. Senão você vai ficar ali patinando. E isso é muito, muito, muito ruim. Demora muito para a coisa acontecer se você só pensar como decorador. Segundo erro que eu cometi, assim, que é natural, é focar no que eu gostava de fazer. Então, como é que funcionava? Mamãe chegava no meu escritório, na verdade, ela nem tinha escritório, né? Ela ligava para mim, quando eu comecei mesmo, eu não tinha escritório. A mãe ligava para mim e falava, eu quero uma festa. E eu ficava 3, 4, 5 dias viajando no projeto da festa, por menor que ele fosse. Então, eu focava única e exclusivamente a minha energia na decoração. E enquanto isso, eu esquecia de fazer o mais importante dentro de uma empresa, que é vender. Quanto mais eu concentro a minha energia no projeto, menos eu concentro energia na venda. E é a venda que faz com que sua empresa se mantenha no mercado, que faz a sua empresa ser uma empresa de sucesso, uma empresa lucrativa.
Então eu focava toda a minha energia no que eu achava gostoso, no que eu achava bonitinho, que era o quê? A decoração em si. Então eu ficava horas no Pantone, eu ficava horas vendo se a fita era mais larga, mais fina. Isso daí é muito gostoso, é a parte prazerosa. Mas não é isso que vai fazer você chegar num outro patamar. Isso vai fazer você ficar ali, ó. Uma festa bonita vai fazer com que você fique feliz? Claro que vai. Você vai sair em um monte de rede social? Claro que vai. Só que não é isso que alimenta a sua empresa. O que alimenta a sua empresa é o quanto você vende e por quanto você vende. Se você simplesmente se concentrar no bonito, você deixa de fazer o mais importante. Então comecem a pensar se vocês não estão focando demais na parte decorativa. E eu não estou dizendo, gente, que não é para fazer, ok? Não é nada disso. O que eu quero dizer é que as pessoas, elas preferem usar o tempo delas fazendo o que elas gostam, o que elas são muito boas, e deixando de lado aquilo que não é muito legal, mas aquilo que vai fazer com que a empresa dela cresça. Por exemplo, ser empresário. Ser empresário, você tem que estudar um monte de coisa. Você tem que estudar infraestrutura, você tem que estudar RH, você tem que contratar pessoas, você tem que pensar em outras coisas, você tem que pensar no planejamento de marketing. Essa não é a parte mais legal. O decorador gosta de se concentrar naquilo que se vê na foto. Só que para a gente vender o que está na foto, a gente tem que estruturar a nossa base. É aquilo que eu sempre falo. Para a gente ter uma empresa de decoração sólida, estruturada e lucrativa, a gente tem que o quê? Ter alicerces muito firmes. A casinha não vai parar em pé se você não estruturar. E a estrutura começa pelo estudo. O nosso mercado de festas é um mercado muito amador, porque as pessoas, elas não têm essa visão empreendedora. E é natural, eu também não tinha. Só que o que está acontecendo? A gente está passando por uma mudança. Desde o ano passado eu venho falando para vocês, vamos juntos construir um novo mercado de festas. O que significa isso? Significa que se você se concentrar só no que você gosta de fazer e deixar de lado o que realmente tem que ser feito, a sua empresa não vai crescer e você vai ficar para trás. Porque está chegando uma leva de pessoas aí que estão a fim de ter um negócio de verdade. Então é bom você começar a abrir o olho, porque senão todo o seu talento vai por água abaixo. Aí o seu sonho de trabalhar com festas não vai acontecer, porque você não estruturou a sua casinha. Casinha de decoração tem que ter estrutura, não é só bonitinha. Se for a casinha bonitinha, sem estrutura, o que vai acontecer? Ela vai desmoronar. Então você precisa começar a estudar para ser uma empresária realmente de sucesso, porque senão o negócio vai degringolar, ok? Então, é aquela história. Você não pode se concentrar só na decoração, como eu fiz inúmeras vezes. É muito mais gostoso pensar no projeto do que eu pensar no plano de marketing. Vocês concordam comigo? Só que é o plano de marketing que faz o quê? A minha empresa vender mais. E quanto mais eu vendo, mais eu consigo criar alicerces para minha casinha ficar por muito tempo, ok? Bom, meu terceiro erro, muito assim, muito pontual, e aí vai um recado, principalmente para quem trabalha com personalização, com artesanato, com confeitaria, para quem produz itens personalizados, lembrancinhas, tudo mais. Por quê, gente? Meu erro foi, eu não tinha uma infraestrutura adequada e uma organização adequada. Tudo que eu fazia era intuitivo. Então, eu tenho que fazer uma caixinha. Eu pegava lá uma caixinha, eu ia na 25 de março, eu tenho que comprar 30 caixinhas, eu comprava 40, aí eu comprava 10 rolos de fita, porque eu não sabia quanto de fita eu tinha que usar, então eu vou comprar 10 rolos para não faltar. E aí, eu comprava aquele monte de cola quente, vou comprar isso aqui também para ver se vai ficar legal. Aí eu comprava um monte de coisa, não tinha organização no meu material. O que acontecia? Quando eu ia produzir isso, eu olhava e percebia que eu tinha comprado muito além daquilo que necessariamente eu precisaria, né? Daquilo que eu precisaria. E aí, qual é o problema?
de você comprar muito mais do que você precisa. Você pega o seu dinheiro e você deixa lá na sua caixinha, ao invés de deixar no seu bolso. Porque quando você deixa o dinheiro na caixinha, pode ser que ele nunca saia da caixinha. E quando você deixa o dinheiro no seu bolso, você tem capital para quê? Para reinvestir na sua empresa, com produtos que giram, com coisas que realmente importam, para a sua empresa crescer. Dinheiro na caixinha não serve para nada. Ter um mega estoque de fita, como eu, por exemplo, tinha, não serve para nada. Por quê? Porque tem fita lá que eu nunca usei. E aí eu pegava o dinheiro e enfiava na fita que eu não usava. Ou seja, eu cometi um erro muito grave, porque eu não tinha organização dos meus processos. Eu não sabia exatamente quanto eu gastava em cada coisa. Até que um dia nós criamos, o Ale trouxe para mim esse modelo, é um modelo que se usa muito na indústria, que eu apelidei de receita de bolo, né? O que é a receita de bolo? Receita de bolo é o passo a passo com os ingredientes de tudo que você tem que fazer para chegar no seu resultado final. Então, por exemplo, quando eu falo de uma caixinha, eu tenho lá minha receita de bolo com todos os itens que eu vou precisar e o modo de fazer. Qual é o meu primeiro passo, meu segundo passo, meu terceiro passo, qual é meu tempo de produção de cada coisa. Isso é chamado de instrução de trabalho. Instrução de trabalho é um item que eu não vejo em praticamente nenhuma empresa do mercado de festas. E é aquilo que foi a virada dentro da Decorando Emoções. Quando eu consegui organizar os meus processos dentro da Decorando Emoções, eu conseguia ser muito mais produtiva. E quanto mais produtiva eu era, mais dinheiro eu ganhava. Vocês conseguem entender isso? Porque quando você tem tudo organizado, tudo bonitinho, você não joga, você não coloca dinheiro na caixinha, você coloca dinheiro no bolso, você sabe exatamente em quanto tempo você produz as coisas, que isso é muito importante. Vamos supor que a mãe liga para você agora, hoje é segunda, e fala assim: Tati, eu preciso de uma festa para sábado. Você consegue me atender? Como que você vai saber se você consegue ou não atender se você não souber quanto tempo você consegue produzir aquilo que você vai oferecer para ela? Quando você sabe quanto tempo você precisa para produzir, quais são os materiais que você precisa para atendê-la, a sua produção fica muito mais eficiente. Então, a instrução de trabalho ela serve para isso, para otimizar o seu tempo e o seu dinheiro. Isso foi uma virada de chave dentro da Decorando Emoções e é tão importante isso, foi tão importante isso que, inclusive, dentro do meu treinamento Precifique, que é o meu treinamento, o curso de precificação que a gente dá, existe lá um modelo de instrução de trabalho. Por quê, gente? Porque isso faz toda a diferença. Quem consegue colocar tudo bonitinho, eu falo assim, você fala uma cartilha. Dentro da Decorando Emoções, eu chamava de cartilha. Então, essa cartilha tinha lá, por exemplo, vamos fazer pirulito de marshmallow. Tinha todos os itens que eu ia precisar, nas quantidades certinhas, tinha passo a passo. Ah, primeiro nós vamos fazer isso, depois aquilo. Por que isso é importante? Porque qualquer pessoa que eu contratasse para trabalhar comigo, era só ler a cartilha. Eu não precisava ficar ensinando tudo de novo. Então, além de economizar dinheiro e tempo durante o processo, ele me economiza futuramente. Porque eu não preciso ficar ensinando pessoa por pessoa. Tá tudo escrito lá. Ó, tá aqui. Segue esse modelo, segue essa receita de bolo que vai dar certo. Então, a instrução de trabalho é muito, muito, muito eficiente. E eu não tinha isso, eu nem sabia que isso existia quando eu comecei a trabalhar com festas. E aí, eu falo que eu tive uma experiência muito traumatizante, vamos dizer assim, que foi quando eu tinha que entregar um kit para uma mãe. Eu fazia kits personalizados e despachava pelo correio. E eu precisava de saquinho de celofane, e eu não achei esse saquinho de celofane em lugar nenhum. E eu tinha certeza que eu tinha, e eu fiquei muito brava, eu tive que sair, parar o que eu estava fazendo, ir até a loja, comprar o saquinho, voltar, embalar para levar no correio. Ou seja, eu perdi um tempo gigantesco
gigantesco do meu dia para comprar uma coisa que eu tinha certeza que eu tinha. Tanto eu tinha certeza que eu tinha, eu só não achei naquele momento. Então, você não ter organização dos seus processos e organização do seu material prejudicam muito a sua produtividade. E perda de produtividade é igual a perda de dinheiro e perda de tempo. E a gente não pode perder tempo nem dinheiro, porque trabalhar com festas exige um tempo enorme da gente. E a gente não pode desperdiçar ele com coisas inúteis. A gente tem que fazer o nosso tempo render dinheiro. Isso que vai fazer a nossa empresa crescer. Isso que vai fazer a nossa empresa ter sucesso. Então, esse terceiro erro aí de organização, infraestrutura, foi um erro que eu cometi e que eu não recomendo para ninguém. Sejam organizados. Eu vou ser bem honesta com vocês. A minha vida pessoal é bem bagunçada. Eu não tenho como negar isso. Minha mãe dizia para mim que quem olhava uma festa minha e o meu guarda-roupa não diziam que era da mesma pessoa. Só que dentro da minha empresa, dentro do meu ateliê, dentro das minhas coisas, eu procuro ser o mais organizada possível. Porque isso faz toda a diferença no meu processo. No começo eu não era assim. Eu tinha meu escritório igual ao meu guarda-roupa. E aí eu percebi que não daria para ser assim. E aí eu ajustei isso e fiz com que a Decorando fosse totalmente organizada, com tudo bonitinho, porque isso daí, quando você começa a perceber que organização te dá dinheiro, você começa a ser organizado. Foi o que aconteceu comigo. Enquanto eu trabalhava, igual eu arrumava meu guarda-roupa, meu dinheiro era escasso. Quando eu percebi que se eu me organizasse, fizesse tudo bonitinho, eu ia ganhar mais dinheiro, eu aprendi rapidinho a ser organizada dentro do escritório. Eu recomendo que você faça isso dentro da sua empresa. Porque, ó, isso aqui faz a gente se movimentar, faz a gente crescer, ok? Fica a dica. Bom, e o quarto erro que eu considero, assim, o meu erro, na verdade, crucial, o meu erro, assim, mais complicado, foi que eu não sabia cobrar. Eu morria de medo de cobrar. O cliente me pedia um orçamento, eu chutava um número. Simplesmente eu chutava um número. Eu fazia os custos do jeito que eu achava, que nem eram tão bons assim. Eu fazia lá, vou gastar isso. Né? Eu não tinha organização, eu não sabia quanto de fita eu ia gastar, eu não sabia nada. E aí eu chutava um número para o cliente quando ele me pedia um orçamento. E qual é o problema disso? Muitas vezes eu não tinha, como eu não tinha parâmetro, eu gastava além da conta. E aí no final do mês eu trabalhava e não via a cor do dinheiro. Isso é um erro que muita gente comete. E você tem que tomar muito cuidado,